Alô, alô. Acho que eu perdi uns 30 segundos só nessa. Eu criei para mim mesmo. Se você quiser entrar nessa comigo, fique à vontade. Não é propriedade minha não, mas eu criei para mim mesmo, para usar nesse ministério, trazer um para alcançar milhões. Porque a gente se empolga muitas vezes com números e a gente corre atrás de grandes quantidades ou quantias, e nós precisamos primeiro saber como cuidar do pouco. Porque se nós não formos fiéis no pouco, nós não seremos fiéis no muito. E, consequentemente, o resultado é que nós não seremos colocados sobre o muito. Então, eu preciso pensar aqui primeiro que eu tenho que aprender a trazer um para alcançar milhões. E vou usar como texto Atos capítulo 3, versículo 11. Eu já me considero, a partir de agora, o pior dos panelistas, porque eu vou falar uma coisa e o pessoal vai colocar outra lá porque mas os irmãos vão me entender, eu espero. Eu não posso continuar sem falar do quanto eu estou muito tocado, quer dizer, emocionado, ao ouvir o pastor Burjac, ao ouvir o pastor Whindersson. Que riqueza, irmãos! É isso que eles falaram. Se nós terminássemos aqui, você sairia saciado. Mas nós vamos sair daqui, assim, com mais ainda, pela graça de Deus. Mas, irmãos, obrigado por vocês terem compartilhado essa riqueza conosco. Irmãos, Deus tem um amor especial pela ovelha desgarrada. Eu já notei aqui algo que o pastor Whindersson falou, formando um grupo de apoio para os saídos das igrejas. E nós temos que enfrentar, como igreja, a seguinte pergunta: por que as pessoas saem das igrejas? Nós não podemos ser simplistas e dizer a culpa é delas. Saíram do nosso meio, nós usamos até a Bíblia, né? Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teríamos permanecido. Nós não podemos nem mesmo usar teologia e nos apegarmos à teologia para sacrificarmos a necessidade de trabalhar com essa gente. Por que as pessoas saem da igreja? Eu estou pronto, eu estou disposto, busco a humildade no Senhor para admitir que eu tenho falhado como igreja. Então nós temos que ter um equilíbrio entre saíram por questões próprias, particulares, individuais de cada um, ou saíram porque foi a minha culpa. Então nós temos que enfrentar corajosamente essa pergunta, porque as pessoas saem da igreja, e precisamos depois de enfrentar, buscar as respostas, as soluções. E eu vou apresentar uma aqui para você. Fazer a obra do Senhor hoje, com os métodos de ontem, sacrificará o nosso amanhã. É inquestionável, no contexto em que eu estou presente aqui, não precisamos discutir esse ponto. A mensagem não muda, mas eu espero que você seja tão flexível a ponto de aceitar que os métodos têm que ser avaliados, reavaliados constantemente. Porque só um pequeno dado: há 30 anos atrás, o conhecimento dobrava a cada 5 anos. Hoje, o conhecimento, quando eu digo conhecimento global, aquilo que está inserido nas redes sociais, aquilo que está impresso, aquilo que está sendo apresentado pela mídia, aquilo que é conquistado nos laboratórios,
aquilo que é exposto nas cátedras, aquilo que é falado dos púlpitos. O conhecimento hoje dobra a cada 6 meses. Nós vivemos uma aceleração dos tempos. Muitas pessoas começam a se perguntar: será que é possível que Deus esteja, que aquela palavra de Jesus, não foram abreviados os tempos? Será que esse tempo que nós conhecemos de 60 segundos, de 60 minutos, de 24 horas e por aí vai, esse tempo, será que Deus não está, o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor do tempo? Porque hoje não são só os coroas como eu que dizem: puxa, mas o ano está passando rápido. Pergunta para os jovens de 18 anos, pergunta para os jovens de 14 anos, pergunta para a galera de 25 anos, se eles não estão percebendo também, se eles não estão sentindo também, e estão sentindo os efeitos disso também. Mas o meu projeto aqui é dizer para você como começar um grupo na sua igreja, por exemplo. E eu fui encorajado pela palavra que nós ouvimos antes, dos nossos dois brilhantes, para a glória de Deus disso, mas eu estou empolgado. Eu estou empolgado com esses irmãos que falaram aqui. É maravilhoso. Glória a Deus por eles. Eu te agradeço, Senhor, por esses irmãos. Eu queria estar morando em Goiânia. Tem muita gente. Puxa, ficar perto desses caras aí. Eu estou me sentindo. Olha, irmãos, eu estou me sentindo muito pequeno aqui. Puxa. Mas comece com oração. Depois de tudo que você já ouviu aqui, você já está querendo fazer alguma coisa. Você tá incomodado aí. Graças a Deus, é o Espírito que está operando. Nós oramos por isso, nós pedimos por isso. E vai acontecer mais ainda. E você vai ser sacudido. E vai tremer esse lugar. E espere ser cheio do Espírito Santo. E aí você vai falar com desassombro. E você vai falar com acerto. A mensagem, vai apresentar a mensagem do Evangelho. Mas comece com oração. Depois, eu disse que eu fui encorajado, e eu quero dizer uma coisa: crie um ministério específico. Será que há lugar na visão da tua igreja local? Será que há lugar no coração do teu pastor? Será que há lugar no teu coração para, dentre tantas coisas que fazemos na igreja, lembrando da introdução do livro Plano Mestre de Evangelismo, quando o Bob Coleman fez a seguinte afirmação. Eu nunca aprendi tanto com um prefácio de um livro como eu aprendi com esse livro do Bob Coleman, o Plano Mestre de Evangelismo. Ele fez a seguinte afirmação: o simples fato de estarmos ocupados não significa que o objetivo está sendo alcançado. Mas primeiro nós temos que... A igreja às vezes se perde. Qual é o objetivo? Se a igreja desprezou o plano que nós começamos o dia com aquele plano de Jesus que Ele deixou para a igreja, o programa, aliás, que Ele deixou para a igreja e o plano que Ele deixou para cada um de nós. Se a igreja despreza, a igreja acaba correndo atrás e faz isso em congressos, faz isso gastando vultuosas somas de dinheiro para encontrar a solução para o caminhar da igreja, para a dinâmica da igreja, para o sucesso da igreja. Se nós desprezamos o programa que Jesus deixou para a igreja e o plano que Ele deixou para cada um de nós, que é fazer discípulos, nós não podemos esperar que sejamos bem-sucedidos. Então, crie um ministério específico. Apresente o fato. Eu não desmereço os dados do IBGE. Apenas eu quero dizer o seguinte, que eu creio, e pessoalmente eu creio, que é muito mais do que o IBGE afirma, do que o IBGE coleta de dados a respeito dos... Obrigado, isso é importante para mim. Só tenho 10 minutos, estou perdido.
Me ajudem, irmãos. Continuem orando por mim. Eu estou só no começo. O meu problema é que eu não sei começar e eu não sei terminar também. Apresente os fatos. Bom, primeiro, milhões fora das igrejas. Esse é um fato. Milhões. Não importa se sejam 2, se sejam 20, milhões. Não te assusta? Milhões. Milhões fora das igrejas. Mas eu tenho ouvido pessoas abalizadas, pessoas sérias, dizerem que de cada 3 cristãos, quando eu digo cristãos, aí entenda evangélico, protestante, crente e tal, cada 3, 2 estão fora da igreja. Mesmo que eles estejam dentro da igreja, porque hoje nós vimos isso, e foi provado isso, que tem gente que está dentro da igreja, mas o coração está fora da igreja, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, né? Então, de cada 3, 2 estão fora da igreja. Nós temos que considerar seriamente a ordem de Jesus. Jesus disse: vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, o saído da igreja. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar as que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que o maior prazer, olha aí, maior prazer sentirá por causa desta aqui, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça nenhum só desses pequeninos. Nós não costumamos dizer, nós não costumamos acreditar no que as pessoas dizem, que aquele filho que dá mais trabalho, seja por enfermidade, seja porque ele se afasta, é aquele que nós mais amamos. Então faz sentido que o nosso Pai Celeste também, o Senhor Jesus disse que Ele terá maior prazer por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Então, de onde é que nós tiramos a ideia de que nós devemos nos concentrar só nas 99? Se o Senhor Jesus diz que nós temos, Ele deu uma ordem. Eu entendo isso como uma ordem, que a igreja tem desobedecido. Agora, por um pecado só, de Acã, o exército de Israel foi derrotado. Então, por uma desobediência da igreja, será que nós não vamos sofrer as consequências? E estamos sofrendo, porque a igreja também perde. O que está afastado está perdendo, está sofrendo lá fora, mas a igreja também está perdendo, está perdendo muita riqueza que está lá fora, muito conteúdo que está no coração, na mente daquelas pessoas, muito talento que está desperdiçado lá fora, poderia estar servindo ao Senhor dentro da igreja. E outra, por isso que eu digo, são 2 lados dos perdedores. Os que saíram, mas nós também estamos perdendo. Eu estou perdendo, eu estou sofrendo. E me dói, irmãos. E a menos que isso aconteça com você também, e a menos que isso aconteça com aquelas pessoas que nós queremos que se envolvam com esse ministério, elas não vão se envolver. Tem que doer, tem que arder, tem que mexer conosco. 2 lados perdedores. Mas a verdade é, quando eu digo apresente os fatos, quando eu estou apresentando os fatos, poucos se importam. Poucos se importam com isso. Poucos se importam. Por exemplo, haja visto o número que temos aqui de participantes, em função desta realidade que está sendo provada, comprovada e aprovada também por vocês. Então, forme o grupo. Para formar o grupo, procure pessoas que responderão ao chamado para um ministério de socorro e misericórdia. Eu classifico, eu alinho 99 mais 1 como um ministério de socorro e misericórdia. Ele não é atraente. Não pense que ele vai impressionar, que ele vai ser assim, fascinar as pessoas. Terão que ser pessoas que têm um chamado para esse ministério. Mas junte essas pessoas e apresente os 5 pontos. Nós vamos 5 pontos em 5 minutos. Obrigado. Apresente os 5 pontos que nós trabalhamos esses 5 pontos na primeira consulta em Caldas. Caldas não é Caldas Novas, não, Caldas Velhas. Lá onde eu moro, lá em Minas Gerais, nós tivemos a primeira consulta o ano passado e nós
concluímos que esses são os 5 pontos com os quais nós devemos trabalhar. O primeiro deles é orar. Orar é a preparação. O segundo é amar. Amar é doação. O terceiro é ir. Ir é ação. O quarto é ouvir. Ouvir é atenção. E nós ouvimos algo precioso sobre ouvir. E o grande problema é que nós não temos aprendido a ouvir. E o autor do livro, o Inteligência Emocional, ele acaba de escrever um livro sobre liderança, que eu estou ávido para comprar e ler e aprender mais desse livro dele. E ele disse que o grande problema da liderança hoje no mundo é que os líderes não estão ouvindo. Os líderes não estão ouvindo. E eu gostei muito de ouvidoria, que é aconselhamento, é ouvidoria. E na verdade, quando você analisa bem o que os psicólogos tentam fazer, os psicanalistas tentam fazer, eles o tentam fazer através de ouvirem. E quem não ouve, não vai conseguir bons resultados. Ouvir e depois cuidar. Então ouvir é atenção e cuidar é abnegação. Esse é um amor que a gente não vê muito na igreja. É o amor que tinha a igreja de 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo ficou fascinado ao perceber o amor abnegado. É um amor que dá de si mesmo. É um amor que se sacrifica por causa do outro. Precisa desse amor. Então apresente esses 5 pontos. Agora entenda a pessoa saída da igreja. E para entender a pessoa saída da igreja, eu posso parar de falar aqui, porque o que você já ouviu aqui dos nossos preletores, você já sabe muito sobre o que é uma pessoa saída da igreja. Mas eu quero dizer o seguinte: primeiro, as ovelhas, por natureza, elas pensam que são capazes, mas elas são bobas. Por isso que a palavra desgarrada é porque a ovelha tem uma tendência a não focalizar, a não prestar atenção. É uma característica da ovelha. Isso conversando com criadores de ovelhas mesmo, animais. Elas têm uma tendência de se dispersarem. Então, ao ministrar, tenha certeza de que você está captando a atenção e entendendo que comunicar é despertar na outra pessoa o significado que eu tenho dentro de mim. Pastores, preletores, aqueles que ministram, que entendam que comunicar é despertar na outra pessoa o significado que eu tenho dentro de mim. A tua ovelha lá na tua igreja está entendendo o que você está falando? Está captando, está percebendo? Aquilo faz sentido para ela? Então, ovelhas por natureza pensam que são capazes, mas são bobas. E então elas facilmente se perdem. Entendam que já vimos isso, mas vou repetir, os que saem para outra igreja. Você está preocupado, mas o cara foi para outra igreja. Então tem aquele também que saiu e fundou outra igreja. Tem aqueles que você pensa que saíram, eles nunca entraram. Você está preocupado, eles nunca entraram. Você tem que evangelizar mesmo. Não é só ir lá e trazer de volta, você tem que evangelizar mesmo. E são os que estão dentro, mas o coração está fora. Já falei sobre isso, repetindo: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E existem aqueles, e nós já ouvimos uma exposição brilhante sobre eles, que saíram e criaram defesas. Esses usam Bíblia contra a Bíblia. É aquilo que o pastor Wilson falou agora há pouco. Eles sabem mais do que nós, e cuidado com esses. E ele falou: cuidado, e temos que ter cuidado mesmo. Eles sabem muitas vezes mais do que nós. Existem aqueles que fazem usam a técnica das perguntas, que é uma técnica muito usada assim em relacionamento, em marketing, em outras áreas dos relacionamentos e enfim da vida, né? Já vem uma plaquinha aí para mim, para eu acabar, antes que a placa chegue. Tem misericórdia. Esses são os pós-institucionalistas. Agora, com quem nós vamos trabalhar? Nós não podemos trabalhar com todos. Eu quero dizer para você que eu já estou fazendo isso. Eu estou começando a trabalhar com aqueles que se sentem só, que se sentem feridos, que se sentem abandonados, que se sentem marginalizados, incompreendidos, injustiçados. Vamos começar com esses.
E vamos pedindo a Deus que nos ajude para que, se nós formarmos um grupo na nossa igreja, e quando você, falando com fé agora, quando você formar um grupo na sua igreja, você se especialize também nesses que são os duros, os que constituem em torno de si uma couraça contra nós. Mas não é contra nós, é contra o Senhor. E que Deus abençoe vocês. Nós vamos poder depois conversar mais, assim, ou pessoalmente, ou depois mais tarde. Eu estarei pronto a ouvir você, aprender de você e responder algumas perguntas também. Que Deus abençoe vocês. Ore por mim também, eu preciso